Fala galera, professor Thiago Oliveira aqui e neste vídeo nós vamos resolver mais uma questãozinha de estatística para concursos, dessa vez envolvendo a distribuição normal. E para isso vamos utilizar essa questão elaborada pela banca Instituto Acesso, que foi cobrado no ano de 2025, 2024. Vamos então para o enunciado. O desvio padrão é uma medida estatística fundamental que auxilia no entendimento da dispersão de dados ao redor da média. A regra empírica do desvio padrão oferece uma diretriz aproximada para entender a distribuição de dados em uma distribuição normal gaussiana. Uma das suas diretrizes diz que, vamos lá, pessoal, qual que é a missão de vocês? Tentar resolver. Parece dar um pause, pode trazer a resposta em 3, em 2, em 1. O gabarito dessa questão é a alternativa. Opa, antes de eu trazer o gabarito, já sabe, se inscreva e dá um like aí no vídeo para ajudar a gente a fortalecer o canal. E com isso, o quê? Está nos incentivando a cada vez mais trazer conteúdos aí para vocês. O gabarito, então, dessa questãozinha aqui é a alternativa... Alternativa A. E aí, acertou? Errou? Não soube nem por onde começar? Bom, pessoal, é assim, é o seguinte, tá? É uma questão fácil para quem entende e complexa para quem não entende, tá? Então aqui é o famoso 8 ou 80. Por que eu estou dizendo isso? Pelo seguinte, vamos lá, pessoal. Ele trouxe o conceito aqui de distribuição normal. Nós sabemos que distribuição normal, a curva gaussiana, conforme ele trouxe, nós vamos ter o seguinte, tá? Nós vamos ter uma curva em formato de sino. Ó, nós vamos ter uma curva em formato de sino. Inclusive, eu vou aproveitar, eu vou desenhar essa curva aqui duas vezes para trazer um conceito aqui importante. Bom, pessoal, o que a gente tem que entender com relação a essa curva, tá? É o seguinte, que esse ponto mais alto, tá? Representa a moda, porque aqui aparece com maior frequência, representa a moda, representa a mediana e representa a média. Inclusive, ele trouxe o conceito aqui da média, tá? Ó, então, distribuição de dados em torno ou ao redor da média. Então, esse ponto aqui representa a média. Perfeito. Bom, daí na alternativa A, ele trouxe o seguinte, ele falou que aproximadamente 95% dos dados estão dentro de dois desvios padrão, a partir da média. O que significa isso? Vamos lá, pessoal. Primeiramente, a gente tem que entender que todo esse conteúdo, todas as informações abaixo da curva vai ser sempre igual a 1, ou se você multiplicar por 100, é igual a 100%. Então, vai de 0 a 1 ou de 0 a 100%. Todas as informações aqui abaixo da curva. Qualquer informação fora da curva é igual a 0. Bom, perfeito. Só que agora é o seguinte, pessoal. Para resolver essa questão, você precisa entender um mínimo, tá? Mas o mínimo mesmo você já consegue resolver da, da tabela de distribuição normal. Só que observa o seguinte, apesar de eu ter falado que você precisa conhecer a tabela, a banca ela não informou a tabela nessa prova aqui. Então, ela subentende-se que o candidato já estava com esse número aqui preparado, então ele já estava preparado para encarar esses valores aqui, 95, 99, 68. Bom, aqui nós vamos focar somente na alternativa A. Ele falou 95. O que significa 95? Se eu falei que toda essa área aqui abaixo da curva vale 1 ou 100%, a gente precisa trabalhar com uma área de 95%. Bom, se a gente olhar aqui na nossa tabela, tá? Inclusive eu trouxe duas tabelinhas, deixa eu só fechar essa aqui. Eu trouxe duas tabelinhas. Primeiramente, nós vamos ter que entender. Ele está falando que essa distribuição aqui normal vai de zezão, ó, é zezão, eita, zezão menor do que zezinho. Ou seja, ele já está dando isso aqui, ó. Tá vendo que observa o seguinte, tá vendo que ele já está começando aqui do 50%? Ó, 0,5 ou 50%. Significa o seguinte, tá? Que toda essa área aqui que está em amarelo, ó, toda essa área aqui que está em amarelo, tá? Já está sendo considerada. Então, toda essa área aqui vale 50%. Só que aqui ele pediu 95%. Então, se é 95%, a gente tem que tomar cuidado com um detalhe muito importante, tá?
tudo que acontece ao lado direito acontece ao lado esquerdo. Tudo que acontece ao lado esquerdo vai refletir ao lado direito, tá? Por que eu estou falando isso? Se ele está dando uma área de 95% de confiança, nós vamos ter que acumular, vou até trocar de cor, nós vamos ter que acumular até quanto? Nós vamos ter que acumular até 97,5. Professor, 97,5. Por que 97,5, sendo que na alternativa A ele trouxe um valor de 95? Pelo seguinte, ó, o que que é 97,5? É 50% desse lado, mais 47,5 desse outro. 50 mais 47 vai dar exatamente 97,5. E o que sobrou aqui, ó, vou até colocar de vermelho, o que sobrou aqui foi 2,5. Perfeito. Só que o que eu falei, que é o que acontece ao lado direito, acontece ao lado esquerdo. Então, se aqui sobrou 2,5, se eu for colocar um espelho, esse lado aqui também tem que refletir 2,5. Ó, isso aqui que está em vermelho, reflete 2,5, ó. Então, 2,5 nas laterais, tanto à direita quanto à esquerda. 2,5 mais 2,5 dá quanto? Dá 5. Bom, 100, que é a área total, menos 5, tá? Que são esses dois lados aqui, representa para a gente 95%. Tudo bem? Opa, 95, agora sim. Então, quando eu for olhar a tabelinha, eu não vou ter que olhar 95, eu vou ter que olhar 97,5 justamente por causa dessa lateral aqui, que depois, quando eu for refletir para o outro lado, vai coincidir 2,5 mais 2,5 dá 5, 5 mais 95 dá 100, que é toda a área abaixo da curva. Então, se a gente for olhar aqui na nossa tabelinha, ó, nossa tabelinha aqui, ó, nós vamos ter um Z, tá? De quanto? Nós vamos ter um Z de 1, ó, tem que 97,5, tá? Ó, 97,5 aqui, ó. Ó, vai dar um Z de 1,90 a unidade. Vamos ver quanto que dá a unidade. É 1,96. Ó, opa, 1,96. Ó, então nosso Z é igual a 1,96. Pessoal, 1,96 ele está muito próximo de 2. Você consegue até arredondar para 2, que meu aluno sabe que eu costumo trabalhar, inclusive, com arredondamento, tá? Então, a gente costuma arredondar isso aqui para 2. Por isso que ele está falando, ó, aproximadamente 95% dos dados, ó, 95% dos dados estão dentro do desvio padrão, estão dentro de 2 desvio padrão. Ó, 2 desvio padrão, tá? Ó, porque esse z aqui, quando você for multiplicar pelo desvio padrão que vale 1, 2 que multiplica 1 é igual a 2, tá? Continua sendo igual a 2. Por isso que ele está falando que é aproximadamente. Agora, se ele falasse que é igual, não. É igual a 1,96. 1,96 aproximadamente igual a 2 desvios padrões a partir do quê? A partir da média. Tudo bem? Então, isso aqui é um jeito. Mas agora, pessoal, peraí, eu vou fugir um pouquinho só para ligar o computador na tomada. Espera aí. Da aula, né? Fala a verdade. Bom, pessoal, só que o que acontece? Nós trabalhamos com essa tabelinha aqui acumulada, mas possa ser, tá? Que a tabela não vem acumulada. Ó, essa outra tabela aqui, não sei se vocês conseguem enxergar, deixa eu dar um zoom. Essa outra tabela aqui, ao invés de começar pelo 0,5 que começava essa aqui começa quanto? Ela começa do zero. Se ela começa do zero, significa que ela está partindo desse ponto aqui, ó. Eu esqueci de comentar com vocês que na tabela de distribuição normal, a média vai ser sempre igual a zero e o desvio padrão é igual a 1, tá? Então, quando você pega 1 e multiplica por esse Z2, daí vai dar um desvio padrão igual a 2. A mesma coisa aqui, a média aqui é igual a zero. Bom, se a média aqui é zero e ele está começando de zero, significa que nós vamos precisar de quanto? A mesma coisa, pessoal, nós vamos precisar aqui de 47,5. Por que 47,5? Porque 2,5 pertence aqui à lateral. Opa, então se pertence, ó, 47,5 e 2,5 pertence ao final. Se eu colocar isso aqui no espelho, o que acontece ao lado direito acontece também no lado esquerdo. Significa que esse lado aqui também corresponde a quanto? Corresponde a 2,5.
Bom, 47, se aqui é 2,5, aqui só pode ser 47,5, ó. 47,5 mais 47,5 vai dar 95. 95 mais 2,5 dá 97,5. 97,5 mais esse final vai dar exatamente 1 ou 100%. Tudo bem? Então, o que que acontece? Então, quando a gente for pesquisar na tabela, como não está acumulada nesse caso aqui, nós vamos ter que procurar o valorzinho de 47,5, tá? É essa área aqui que nos interessa. Então, se a gente for pesquisar 47,5, vamos dar uma olhadinha aqui na tabela. 47, ó, você vê que vai aumentando, ó, 46, 47, ó, 47,5, ó, 47,5 aqui, ó. Se a gente cruzar, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter 1,9. Perfeito. Então, ó, já podemos até colocar aqui, ó, 1,9 e vamos pegar a unidade aqui, ó, 6, ó, 1,96. A mesma coisa do que nós tínhamos feito nessa outra tabela. Encontramos aqui, ó, um z igual a 1,96. Ou, se arredondarmos, podemos arredondar para 2. 1,96 está muito próximo de 2. Mas, de qualquer forma, isso aqui confirma, mais uma vez, tá? Que 95, ó, 47,5 mais 47,5 vai dar 95% dos dados. 45%, 95% dos dados corresponde a um desvio padrão igual a, aproximadamente 2. Tudo bem? Então, por isso que a gente consegue confirmar que o gabarito dessa questãozinha aqui é a alternativa A. Eu sei, pessoal, questãozinha de distribuição normal exige do candidato uma certa bagagem, tá? Então, aqui eu trouxe uma pincelada sobre a distribuição normal. É claro que você vai precisar aprofundar ainda mais esse tema, mas deixa eu te fazer um convite. Caso vocês queiram se aperfeiçoar mais nessa parte de distribuição normal, curva gaussiana, ou então outros assuntos relacionados à estatística, deixe de conhecer meus cursos clicando no link aí abaixo. Foi um prazer e nos vemos então nos próximos exercícios. Até mais!